Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e eu só apareço aqui, gente, quando eu estou falando de algum assunto que é educativo e não fazendo uma análise de conjuntura, né, de mercado. Quando estou fazendo uma análise de conjuntura de mercado, eu não quero participar, não quero aparecer, porque às vezes a gente está mexendo no lixão e quando a gente mexe no lixão, eu sinceramente não tenho, né, interesse nenhum em ficar vinculado a essas coisas. Mas hoje eu estou fazendo aqui um vídeo da nossa parte educacional, tá? Que é o nosso canalzinho aqui de educação, estratégia, né, para negócios e investimentos digitais. E hoje nós vamos começar uma outra temática, tá? Que eu comecei a estudar agora, que não é muito, né, do meu aprofundamento. Eu sou muito mais de uma análise fundamentalista, né? Por ter uma formação acadêmica, por ter uma formação em um pós-doutorado em direito econômico, então a minha visão, né, é muito mais fundamentalista, né, de analisar os fundamentos do mercado e como que eles se apresentam. Mas agora nós estamos começando, né, uma nova forma de aprendizagem. Eu acho que a gente sempre tem que aprender, a gente sempre tem que aprofundar e tentar entender coisas novas, que é estudar a técnica do candlestick, né? Então eu comecei aqui por esse livro, tá? É um livro, né, reconhecido no Brasil, esse é o autor. E eu estou começando a estudar por esse livro. Eu sei que existe, né, o Papa nos Estados Unidos, até vou falar sobre ele aqui, que tem, vamos dizer assim, é o primeiro que elaborou isso no Ocidente. Mas eu comecei aqui por este livro, que eu achei interessante, eu achei didático, e estou começando a leitura dele. Então, assim, hoje eu vou falar das primeiras impressões aqui que eu tive, né, de alguém que é da área de análise fundamentalista e passa para uma área, tenta, né, entender uma área de análise gráfica, tá? Porque eu acho que as coisas são importantes, né? A gente tem que olhar por vários ângulos, né? E quanto mais ângulos a gente conseguir colocar na nossa análise, mais segurança a gente tem para poder, né, gerenciar o nosso risco, né? Eu acho que esse é o grande papel de entender essa questão de gráficos, tá? Principalmente das formas, né? Daqueles detalhes que, por vezes, a gente que está olhando uma análise fundamentalista não vê, né? A gente está olhando muito mais fatores de mercado, assim como aconteceu semana passada, estava muito mais olhando a conjuntura macro, o que iria acontecer na reunião do Fed, porque o que aconteceria na reunião do Fed iria impactar o mercado imediatamente, e exatamente foi isso que aconteceu. Então, né, tinha previsto, né, alguns cenários, e aí, né, um dos cenários lá aconteceu, aí ainda coloquei lá, olha, tem que esperar a fala do cara. Aí na fala do Powell, né, ele reforçou o posicionamento de combate à inflação, e aquilo foi então um sinal de que o mercado, né, iria corrigir. Para mim ali já estava claro que o mercado iria corrigir e foi realmente o que aconteceu. Mas aí são análises fundamentalistas, né? Análise de mercado, de conjunto, de macro. Agora, nas análises dos gráficos, tá? Que nós estamos começando aqui hoje, é outro campo que se complementa de alguma maneira, né? Se complementa. E aí uma das coisas que eu vi aqui, que eu comecei a fazer essa leitura, esse estudo, né? É essa técnica do candlestick, né? Do candelabro ou do gráfico de velas, tá? Eu achei interessante porque é uma técnica que já é antiga, né? Foi desenvolvida no Japão feudal no século XVIII, tá, gente? E só chegou no Ocidente em 1980. Então é algo muito interessante da gente tentar buscar e aprender, porque é uma coisa que foi criada numa época, pessoal, imaginem, né, a limitação do conhecimento, das possibilidades, e ela se mostrou muito eficaz, né, ela se mostrou trazendo assim, dados muito importantes para a realização dos trades. Então essa técnica, né, pessoal, como está vendo aqui na imagem, né, ela leva em consideração, né, a formação, né, de um gráfico, né, então não é só uma vela que interessa o que essa formação aqui, né, estaria a representar. E a formação, né, por isso que é um candelabro, ela é formada por um conjunto de velas, né, que se organizam e que tem, né, que apresentam um pavio, né, pode aparecer embaixo ou em cima o pavio, tá? Então vamos continuar a leitura aqui do nosso artigo. Está aqui no nosso pequeno blog, tá, gente, de educação financeira, tá? Tem algumas aulinhas aqui, tá? Essa aqui, se eu não me engano, olha, já é a 13ª aula. E aí, né, pessoal, aqui a gente tem nosso estudo aqui de hoje, né? Então é esse gráfico, né, o conjunto aqui, né, que a gente analisa, né?
Trata-se de uma imagem figurada de algo que, no século XVIII, no Japão, seria algo normal de ser observado, né? Deixa eu corrigir aqui 2 algos aqui. Algo e algo, né, pessoal? Eu acabo de escrever, gosto de gravar, porque tá tudo muito fresco na memória, né? Já vou corrigindo junto aqui com vocês. Então, assim, era comum, né? Quer dizer, iluminação por velas. Então, você tinha uma... Né, e a linguagem oriental, ela é formada, né? Os kanjis, né? Aquelas letrinhas, elas são desenhos, elas são figuras, né? Elas são construídas ali, e ali se explica algo naquela figura. Né? Para você entender uma palavra, muitas vezes ela está mostrando algo, né, para você ali, né? É bem interessante você ver como é diferente a forma de estruturação, né, da linguagem, né, da escrita, né? As nossas palavras, elas não dizem nada, né? A gente aprende o significado delas, a codificação que elas indicam, mas diferentemente dos orientais, onde aquelas palavrinhas, elas têm todo sentido, né? Um risquinho aqui pode ser o céu, né, gente? Um risquinho para baixo pode ser a terra. Então é muito interessante essa forma deles estruturarem e verem o mundo. Então, esse primeiro olhar, né, passou dessa ideia de estar olhando, né, os candelabros, né, as velas, né, como é que elas estavam ali estabelecidas. E aí, olha, a análise leva em consideração sempre o candelabro, né? Ou seja, o conjunto gráfico composto por várias velas dispostas em determinado período de tempo. Segundos, minutos, horas, dias e meses, né? Tais conjuntos de velas tendem a demonstrar figuras, as quais representam comportamentos dos investidores em padrões repetitivos, tá, gente? A indicar tendências no mercado, né? Então aqui, né, pessoal, é interessante pensar nisso, na complexidade que isso é, né? Então, a gente tem lá um candelabro, né, que ele está representando as movimentações do mercado. Essas movimentações, elas, né, geralmente estão dentro de padrões que se repetem, e esses padrões, né, eles informam como estão, né, se comportando os investidores que estão atuando no mercado. Então, uma vez que você aprenda a fazer a leitura desses padrões, você terá mais condições de gerenciar seu risco, né, e saber atuar com a maneira mais tranquila, hein, né, conforme as coisas forem ocorrendo, né. Aí, né, pessoal, aqui, ó, esse é um exemplo, né, o candelabro de reversão de tendência aqui, né, tá caindo, tal, aí forma um grande pavio aqui, né, então tinha força vendedora, né, aí aqui acabou a força vendedora, começou a aparecer força compradora, né, eles não conseguiram empurrar, ó, quer dizer que aqui entrou vendendo até aqui, mas aí já entrou gente comprando, e já jogou para cima, né? Então essa é uma forma, né, claro, simplificada, inicial, introdutória, para começar a entender o sentido dessas, né, estruturações, desses candelabros, né? Então a grande vantagem dessa técnica reside na sua capacidade de antecipar reversões de tendência, tá? Isso aqui é o autor aqui que está falando isso, ou maior probabilidade de que isso ocorra. Isso permite você gerenciar seu risco de maneira melhor, antecipando-se na entrada ou saída de uma posição. Então é mais um dado de referência para você analisar a sua atuação enquanto trade, né, para fazer um negócio. A criação dessa técnica, gente, olha, o criador dessa técnica, né, ele nasceu em 1724 no Japão. Então vejam as limitações da época dele e como isso ainda é válido até hoje, né? Então veja como é um conhecimento que realmente trouxe resultado e no tempo se demonstrou válido. Naquela época, né, o arroz era considerado quase como moeda, melhor do que ele in natura, né? Então, na verdade, não era, né, trocar o arroz pelas coisas, mas eles estocavam arroz em armazéns e recebiam certificados de depósito por esses estoques. E esses certificados de depósito eles poderiam negociar na bolsa, né? Então tinha a bolsa de Osaka, né, ou Dojima. Então aqui é uma foto assim estilizada do que era essa bolsa, né, das negociações que aconteciam lá. Aí teve um senhor, esse senhor que nasceu em 1724, que é o Munezima, tá? Tem a imagem dele aqui, ó. Munezima Oma. Ele começou a observar como é que o mercado se comportava, né? E por vezes esses comportamentos se repetiam, né? Então, determinadas ocorrências, né, por exemplo, uma escassez, um excesso de produção, isso provocava comportamentos que se repetiam. E ele começou a observar padrões. E nesses padrões, né, ele começou a ver que isso também estava presente nos gráficos de velas.
né, onde os preços subiam ou caíam, né, iam caindo ou iam subindo. E aí ele começou a catalogar esses gráficos, né, esses candelabros formados, relacionando com os comportamentos, né, que aconteciam no mercado e vendo padrões que se repetiam, né? Então eu vejo que o cara teve realmente um grande trabalho com isso, né? E claro, isso aí ele acertou, né? Ele conseguiu chegar a padrões, ele conseguiu confirmar isso. Ele acabou fazendo fortuna dessa maneira, se tornou consultor do imperador, né? Ganhou o título de samurai. E diz as lendas, né, pessoal? Estava lendo aqui que ele acertou e lucrou em 100 trades seguidos, né, consecutivos, e enriqueceu desde então. Então aqui tem a imagem, teoricamente a imagem dele, tá? Aí 1724 a 1803. Aí ele fala um pouco, né, da questão aí dos aspectos psicológicos, né? Porque a gente está falando de comportamentos, né? Comportamentos são aspectos psicológicos, tá? Agora vejo, né, pessoal, apesar disso ter começado lá em né, vamos dizer que ele começou a falar sobre isso, né? Ele nasceu em 1724, mas ele começou a falar sobre isso, vamos dizer lá pelos, né, em 1750, tá? Vamos pensar aqui que não fala exatamente quando ele começou, né? Mas vamos pensar, né, que isso só chegou no Ocidente, pessoal, né, em 1980. Então, vamos até chutar que ele começou isso em 1780, né? 1800, 200 anos depois, isso chega ao Ocidente. E aí chega pelas mãos, né, do Steve Nielsen, que hoje é o considerado papa nesse assunto, né? Que é considerado aí a pessoa que mais entende, né, nesse assunto. Escreveu vários livros. Esse aqui é o clássico livro dele, né? As técnicas de leitura dos candelabros, né? A técnica japonesa de leitura dos candelabros. E ele tem vários outros livros traduzidos pelo português, tá? E já tá aqui na minha fila de leitura, né? Eu comecei por esse aqui porque eu achei interessante o título e eu queria, né, ter um acesso, entender um pouco mais sobre isso. E esse foi o meu primeiro livro, mas eu ainda quero ler livros específicos aqui do Steve Nielsen, porque ele é o papa, ele é a referência na área, né? Então foi ele que trouxe, tá, gente? Isso aí para o Ocidente, traduziu as obras, depois escreveu as obras dele sobre a técnica. Então, pessoal, eu acho que esse é o começo. Eu estou apresentando o básico para vocês, né, se vocês tiverem interesse. Porque para mim eu fiquei muito interessado. Tá? Eu acho que tudo que soma, tudo que permite que a gente tenha mais habilidade, né, para negociar, para ter mais segurança, para ter menos risco, vale a pena. Então, se você ainda não conhece, né, você nunca se aprofundou nisso, eu acho que agora você já tem alguns passos aqui do que buscar, de que informação você buscar, né? Seja aqui no livro que eu recomendei, né, esse aqui, o Candlestick, né? O autor aqui, olha, Carlos Alberto, né? De Bastiani, tá? Segunda edição, então um livro que já, né, vendeu aí, já tem repercussão no mercado. Ou Steve Nielsen, né? Que é o autor. Em relação ao Munezima Oma, ele tem os livros, tá, pessoal, específicos dele, mas eu não encontrei os livros especificamente deles traduzidos, tá? São livros antigos, imagina, né? Mas eu não encontrei referências específicas dele. E eu acho que também, né, pessoal, devido ao tempo, né, o tempo dele, né, as coisas são muito diferentes. Então a gente pegar uma obra do Steve Nielsen, né, que começou a estudar isso em 1980, está muito mais perto da gente, né, do que a gente buscar lá na fonte, né? Então acho que quem trouxe isso para o Ocidente estaria mais, né, próximo da gente. E esse outro autor brasileiro aqui que também estuda e aprofunda o assunto, tá bom? Então essas são as minhas recomendações para vocês. Sou o Professor Martinez e até nosso próximo vídeo.